neste salmo. Salmo de número 73, salmo da família de Asaf. Diz assim a palavra de Deus. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém? Até aqui a palavra de Deus. João é crente desde os 15 anos, e essa aqui é uma história fictícia, para ilustrarmos o coração do salmista. Na igreja, João é aquele que nunca falta. Se a igreja estiver aberta, ele está lá todos os cultos. Debaixo de chuva, no sol, em qualquer momento, João está lá. Em casa, a vida dele é simples. Ele criou os seus filhos no ensino da Bíblia e hoje vê os netos no mesmo caminho. A maior alegria de João é sentar na calçada quando o sol esfria, pegar a sua cadeira e sentar ali, e quando passa alguém, João tem o prazer de falar de Jesus a todos aqueles que o cumprimentam. O vizinho da frente, no entanto, Adalberto, tá? Todo esse nome é fictício, tá? Ele é o oposto. Ele já foi da igreja, mas hoje quer distância de crente. Adalberto é o cara do sucesso na cidade. Empresário rico, mora numa mansão, tem carros de luxo na garagem,
Adalberto não tem família, mas vive rodeado de mulheres, rodeado de festas. Todo dia, quando Adalberto sai com o seu carro importado e vê João sentado naquela cadeira de fio, ele encosta e provoca e diz: João, acorda, você já está ficando velho e passou a vida toda preso dentro de uma igreja. Olha para mim, eu aproveito tudo, eu tenho de tudo, eu não preciso da igreja, eu não preciso desse seu Deus. Você está perdendo tempo, homem. João sempre sorria diante dessas falas e seguia em frente, e não se importava com estas falas de Adalberto. Mas agora que o corpo dele começou a cansar, agora que o dinheiro ele anda curto, ele parou para olhar para a casa do seu vizinho. E pela primeira vez, o coração de João apertou. E ele sentiu, e ele pensou: será que eu fui fiel à toa? Porque a vida dele, que não quer nada com Deus, parece tão fácil e melhor do que a minha. João entrou em casa, fechou a porta e, em silêncio, olhou para dentro de si. E pela primeira vez em anos, a sua oração não saiu. O brilho do luxo de Adalberto tinha ofuscado a luz da palavra no coração de João. João estava sentindo exatamente o que o salmista Asaf estava sentindo neste momento. O que ele sentiu há milhares ou 1000 anos, talvez uns 2 ou 3 mil anos atrás. Isso nos faz pensar, meus irmãos, por que será que nós, eu e você, e vamos ser sinceros, por que será que nós, que conhecemos a Deus, que aguardamos a eternidade, muitas vezes nós invejamos quem não conhece a Deus e só tem o agora e não tem esperança na eternidade? Porque o sucesso de quem despreza a Deus mexe tanto com a nossa paz. O Salmo 73, ele vai falar justamente sobre isso. Este salmo, que é um salmo da família de Asaf, provavelmente escrito então por este poeta Asaf, por este cantor Asaf, ele demonstra justamente o seu coração, o momento em que, por pouco, ele sentiu inveja dos ímpios. Por pouco ele pensou: será que vale a pena continuar servindo ao Senhor? Por pouco ele pensou: será que vale a pena gastar toda a minha vida, toda a minha energia na igreja? Será que vale a pena criar os meus filhos nos ensinamentos da palavra de Deus? Nós vamos então dividir esse texto em duas partes. Versículos de 1 até 14, nós vamos falar sobre a inveja pela prosperidade dos ímpios. E versículo 15 a 28, nós faremos o resultado disso, que é a justiça de Deus aos ímpios. Versículos de 1 a 14, então, ele fala sobre a inveja pela prosperidade dos ímpios. Aqui é uma coisa importante. Tudo isso que ele coloca aqui, ele está só derramando o seu coração diante de Deus, colocando aquilo que ele está pensando. Não quer dizer que nós devemos pensar assim, mas que muitas vezes pensamos exatamente isso que ele coloca neste salmo. A primeira parte, então, deste salmo fala sobre o coração de Asaf, quando ele começa a olhar para os ímpios. Nós não devemos imitar a sua conduta, mas isso é exatamente a forma como muitas vezes nós pensamos. Versículos de 1 a 5, ele fala então sobre a prosperidade do ímpio. Como que o ímpio, ele prospera?
Nesses versículos, então, ele começa dizendo uma verdade, e aqui é a verdade central, em que ele vai colocar agora, e no final, então, ele vai concluir sobre essa verdade. Ele diz que certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E de fato, isso é um fato, é uma verdade. Você está colocando Deus, ele é bom. No entanto, versículo 2, ele não se considera mais puro do coração. E por isso ele diz que os seus pés quase tropeçaram, ele quase caiu, por pouco ele não escorregou, ou seja, Asaf foi tentado, Asaf pecou por um pouco, mas quase ele cai completamente, quase ele deixa de buscar ao Senhor. Por quê? Porque ele teve inveja dos arrogantes, quando viu a prosperidade destes ímpios. Versículo 3 fala sobre isso. E por que ele sentiu inveja? Por que ele sentiu inveja? Por que nós muitas vezes sentimos inveja dos ímpios? Ele diz aqui, porque aparentemente, eles não passam por sofrimento. E tem o corpo saudável, e tem o corpo forte. Já sentiu inveja disso? Parece que os ímpios são mais saudáveis que os crentes. Como pode um negócio desse, né? Rico, ganha um dinheiro, carro, e parece que tem mais prosperidade do que nós. Isso não é injusto. Ele completa no versículo 5, eles são livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Não parece que este é o nosso coração muitas vezes? A gente olha para as pessoas que se dão bem, que passam em concurso, e se pergunta como que o ímpio passa em concurso e o crente que ora não passa? Por que os ímpios estão no maior poder, têm os maiores cargos na prefeitura, têm os maiores cargos na advocacia, em tantos lugares, e parece que os crentes não saem do lugar? Não era a gente que deveria ser próspero? Esse é o coração de Asaf. E esse é o nosso coração, muitas vezes. Mas, meus irmãos, é claro que isso não é verdade. É claro que isso não é verdade. Os ímpios sofrem assim como nós. Mas, aparentemente, parece que os ímpios são os que mais prosperam. Aparentemente, parece que os ímpios têm mais dinheiro, têm mais saúde, têm mais vigor. Mas, na verdade, meus irmãos, no fundo nós sabemos que tudo isso é mentira. Eles podem ter isso aparentemente, mas eles não têm a paz que nós temos em nosso coração. Eles não têm Deus, eles não têm tranquilidade na sua vida, mas eles vivem uma vida de Instagram. Quando você abre o Instagram, você vê pessoas ali que são ímpias, vivendo uma vida tão glamourosa, tão boa, e você pensa, eu vou ser ímpio também, porque afinal, do que adianta seguir a Deus, viver desta maneira? Mas é justamente o que o diabo quer que você pense, é justamente o que Asaf está colocando aqui no seu coração pecador, no seu coração que está escorregando, quase caindo. Então ele vai falar sobre a soberba dos ímpios. Versículo 6 a 9 fala sobre isso. Diante dessa prosperidade dos ímpios, versículo 6 a 9, Asaf começa a perceber como eles se comportam e como eles são soberbos. Ele diz que o orgulho deles serve de colar e se vestem de violência. Ou seja, os ímpios, meus irmãos, eles não vestem roupas por necessidade. Eles vestem roupas para se mostrar para os outros. Eles vestem roupas para mostrar o quão são ricos, o quão são orgulhosos. E muitas vezes é tudo falsidade mesmo. Às vezes não é nada real. Mas quando você vê uma pessoa se tornando mais e mais ímpia, o que ela quer mostrar para os outros, na sua vestimenta, nos seus anéis, nos seus brincos, nos seus relógios, é o quanto ele é uma pessoa boa, quando na verdade não é. São apenas orgulhosas, egoístas, se vestem de violência. Mas não é somente aparência, pois do íntimo deles brota a maldade.
Da mente deles transbordam maquinações, versículo 7 diz isso. Por isso há tanta briga no meio dos ímpios. É só ficarem um pouco alterados que começam a brigar uns com os outros. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Versículo 8 diz isso. Então ele encerra dizendo que a boca deles arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Ou seja, os ímpios, eles querem tudo e mais um pouco. Nada satisfaz o coração deles. Nada satisfaz a sua vida. Eles podem ter um emprego que ganha bem, mas eles vão querer um emprego em que ele vai ganhar mais. A ideia aqui é que eles querem tanto, que eles querem até a terra e os céus, para eles como se isso fosse possível. Eles são soberbos, eles são gananciosos. Versículos de 10 a 14, então, ele fala sobre a arrogância dos ímpios. O ímpio, ele é arrogante. O ímpio também leva os outros nessa arrogância. Aqueles que se associam aos ímpios bebem tudo o que eles declaram, ou seja, o que eles fazem de maldade estão levando outras pessoas a cometer esses mesmos atos junto com eles, como diz o Salmo 1, que eles andam na roda dos escarnecedores. Os ímpios insistem em viver como se Deus não fosse onisciente e não soubesse o que acontece na terra. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Por isso, eles são despreocupados. Eles não se importam com a sua vida. Eles não se importam se o seu dinheiro ganho vai ser com o suor, com o sangue de outra pessoa. O que importa é eles se tornarem cada vez mais ricos. Eles não se importam se Deus vai julgar eles em algum momento. Eles não se importam com o julgamento de Deus. Eles acham que Deus não está olhando. Eles acham que Deus não está nem aí com eles. É interessante pensar que lá em Romanos 1, Paulo começa o seu argumento falando sobre os ímpios, que não há o justo sequer. Ele diz que Deus deixou o ímpio fazer o que bem queria. Quando as pessoas não são disciplinadas, elas acham que Deus não está vendo, mas na verdade Deus está permitindo que eles caiam na sua própria ruína. Eles vão cair na sua própria ruína. Eles não percebem que a morte e a condenação está próxima. Ninguém levará nada para o céu depois da morte. Eles não percebem isso. Eles acham que a vida é só aqui e agora. É só esse tempo. Então o salmista faz uma declaração estranha. E aqui este versículo ele tem que ser lido com bastante cautela, porque isso aqui não é uma verdade, mas isso aqui é o salmista colocando o seu coração aqui, em que ele diz: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Isso aqui é uma verdade, meus irmãos? Não. Isso aqui não é uma verdade. O salmista está colocando o seu coração aqui. Mas este não é um versículo que nós podemos tomar para nós, porque isso aqui não é verdade. Ele diz: olha, foi inútil me manter puro. É inútil nos mantermos puros? Claro que não. Claro que não. Mas ele está expondo o seu coração. Se o salmo encerrasse aqui, nós poderíamos concluir: é melhor ser ímpio mesmo. É melhor viver nesse mundão mesmo, fazer o que bem entender. Não é verdade? É melhor isso mesmo. Se a gente parar por aqui, nós podemos concluir dessa maneira. No entanto, nós devemos lembrar que ele está apenas demonstrando aquilo que está no seu coração. Ele está falando quem são os ímpios. E o seu pensamento é: será que vale a pena me manter puro? Será que vale a pena continuar seguindo ao Senhor? Porque as pessoas me zombam todos os dias por ser fiel. Você já foi zombado por ser o certinho, já foi zombado por ser o crente, já foi zombado por fazer as coisas corretas, e aí você pensa: será que vale mesmo a pena ser zombado por causa disso?
E muitas vezes nós cedemos. Muitas vezes nós, como cristãos, a gente acaba fazendo mal, a gente acaba pecando, porque a gente diz, não vale a pena sofrer só por uma coisinha boba como essa. No entanto, versículo 15 a 28 vai falar sobre a condenação. E agora ele vai inverter. Depois que ele faz essa primeira reflexão sobre a prosperidade dos ímpios, sobre como que os ímpios estão prosperando, agora ele vai reverter esta ideia. Ele agora começa a colocar a sua mão na consciência e começa a pensar sobre tudo isso. Finalmente, então, o salmista ele reflete sobre si. E ele diz que se ele tivesse dito, falarei como eles, ele teria traído seus filhos. Ou seja, se ele tivesse seguido o caminho dos ímpios, se ele tivesse seguido este caminho e falado como eles, ele teria traído o povo de Deus, que tentou se manter fiel, os remanescentes que tentaram se manter fiéis ao Senhor. Então ele declara, quando eu tentei entender tudo isso, foi algo muito difícil. Quando a gente tenta entender isso, é algo difícil de fato. Mas ele faz algo muito importante aqui. Versículo 16 e 17 diz que ele entrou no santuário de Deus. E quando ele entrou no santuário de Deus, ele compreendeu o destino dos ímpios. O santuário de Deus era como se fosse, naquela época, representava o céu na terra. E quando ele entra no templo, quando ele entra no santuário de Deus, ele percebe que os ímpios não estarão de pé diante do santuário de Deus. Que os ímpios não estarão de pé no altar do Senhor. Ele finalmente consegue entender a perspectiva de Deus sobre o destino dos ímpios e sobre o destino dos justos. E qual é, então, o destino dos ímpios? Qual é o destino dos ímpios? Versículos 18 e 20 fala que Deus julgará os ímpios. Asaf começa a compreender que vale a pena ser justo, pois Deus condenará os ímpios. Ele diz que certamente Deus colocará os ímpios em terreno escorregadio e os fará cair na ruína. Esse é o destino deles. Esse é o destino daqueles que não buscam a Deus. Deus vai fazê-los cair na ruína. Provérbios 16, 18, provérbios que eu gosto muito, diz o seguinte: o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Esse é o destino de todo aquele que é orgulhoso. Uma hora ou outra, ele vai cair. Ele vai cair. Os ímpios, orgulhosos e arrogantes serão destruídos de repente e ficarão completamente tomados de pavor. Esse é o destino deles. No tempo certo, nós iremos dar conta de tudo o que fizemos aqui na terra. E por isso, ele diz que os ímpios são como o sonho que se vai quando a gente acorda. E quando o Senhor levantar, o Senhor fará os ímpios desaparecer. A ideia que ele traz aqui, essa ilustração, é que o ímpio, quando nos afeta, quando aquele que não é crente, quando o pecador, quando o orgulhoso afeta a vida do cristão, a vida do justo, ele na verdade é como um pesadelo, que a qualquer momento a gente se esquece quando a gente acorda. A gente passa por um pesadelo e quando ele é muito terrível, a gente até lembra durante o dia, mas no outro dia a gente já se esquece. Mas muitas vezes quando nós passamos por pesadelo, a gente nem se lembra quando a gente acordou. Ele está dizendo, o ímpio é assim, ele é como um sonho, como um pesadelo, logo vai desaparecer, e nós nem lembraremos mais deles. No céu, meus irmãos, nós nem lembraremos dos sofrimentos que os ímpios causaram nesta terra. O bem-estar do ímpio é passageiro, logo ele será condenado por Deus
como um sonho que passa ao acordar. Ele é como uma névoa, como uma fumaça que logo se dissipa. Então, qual a conclusão? Qual a conclusão de Asaf? E qual deve ser a nossa conclusão diante de tudo isso? Ele diz que, versículo 21 a 28, que quando seu coração estava amargurado e no seu íntimo ele sentiu inveja, ele agiu como um insensato, um ignorante. E a sua atitude para com Deus era como de um animal irracional. Versículo 21 e 22 ele fala sobre isso. Meus irmãos, nós agimos assim. Nós ficamos tão nervosos que agimos como animal irracional. Não paramos para pensar direito. Não pensamos que Deus é soberano e está cuidando de cada uma das situações que nós passamos. Quando nós invejamos os ímpios, nós estamos agindo como um animal irracional. Não pensamos no destino deles. Não pensamos que eles serão condenados. E não pensamos que os justos, aqueles que se arrependeram, aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, eles serão exaltados por Deus no céu. E então ele entende tudo isso, ele reflete sobre isso, e ele se volta para Deus e diz que Deus estará com ele e pede: Senhor, me sustenta, pega pela minha mão direita e me sustenta. Senhor, me dirige com o seu conselho. Ele sabe que quando Deus traz então esse conselho, o Senhor receberá no céu este justo com honras. Deus sustenta, Deus dirige, Deus recebe com honras aqueles que se voltam para Ele. E por isso ele declara, e essa declaração é muito importante. Tem até uma música que canta sobre isso, que diz assim: a quem tenho nos céus, senão a ti, Deus? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Quem temos no céu e na terra, além de Deus? Quando entendemos quem é Deus, quando entendemos quem nós somos, quando entendemos o destino dos ímpios, quando entendemos o destino dos justos, quando entendemos como o próprio Deus disse para Paulo, que a minha graça te basta, lá em 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 12, 9, 2 Coríntios 12, 9, quando nós entendemos essas verdades, nosso coração fica mais tranquilo. E nós não invejamos mais aqueles que aparentemente demonstram que têm uma vida boa, mas na verdade não têm paz no coração deles e serão destruídos pelo próprio Deus. E por fim, então, ele conclui os versículos de 27 a 28, falando sobre o destino de cada um. Os que abandonam a Deus, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Aqueles que não buscam a Deus serão destruídos no fim. E por mais triste que isso seja, ao mesmo tempo também é a nossa esperança. Quando nós vemos os governantes entrando em guerra um com o outro, destruindo pessoas, matando inocentes, quando nós vemos os governantes orgulhosos e só se enriquecendo enquanto o povo empobrece, obviamente ficamos tristes, mas nós podemos alegrar, porque um dia toda a maldade e todas as pessoas maldosas que não se arrependerem serão julgadas diante de Deus. O salmista conclui então que aqueles que abandonam a Deus e tentam viver de forma autônoma, com base em seus ídolos, com base no seu egoísmo, com base no seu orgulho, a certeza é que haverá morte para eles. Mas para nós, e conclui no versículo 28, encerrando, então, lembrando do versículo 1, versículo 1 ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração,
E então ele conclui no versículo 28, em que ele diz a seguinte declaração: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Amém? Podemos concluir, meus irmãos, com a seguinte grande ideia: a inveja aos ímpios mata o nosso coração piedoso. E por isso devemos lembrar que Deus julgará os ímpios e pedir para Deus fortalecer o nosso coração. A inveja aos ímpios mata o nosso coração piedoso e por isso devemos lembrar que Deus julgará os ímpios e pedir para Deus fortalecer o nosso coração. Voltando para a história do início do sermão. O que João deveria fazer ao sentir inveja? O que Asaf fez? O que devemos fazer quando sentimos inveja dos ímpios? A resposta está num hino que eu gosto muito, que é o hino 329 do Cordel Cristão, Conta as Bênçãos, que talvez você já cantou inúmeras vezes, mas nunca entendeu o seu real significado. As aplicações deste hino encaixam muito bem neste salmo. Nas suas estrofes, ele lista 5 momentos em que passamos na nossa vida. Então ele vai falar no final, no seu refrão, o que nós vamos fazer quando passarmos por estes 5 momentos. Primeiro, em momentos de caos. Ele fala que quando vagas procelosas, o que é isso? Esse tal de vagas procelosas? Vagas procelosas são ondas de tempestades, ondas fortes. E quando essas ondas de tempestades vierem a nós, então, quando a nossa vida está um caos, essa é a ideia. Quando a sua vida estiver um caos, quando várias coisas ruins vierem a você, esse é o primeiro momento. O segundo momento, o sentimento de que tudo é inútil. Ele diz, e com desalento julgas tudo vão. Ou seja, quando todas as coisas parecem inúteis para você, nada mais faz sentido. Você está como o coração de Asaf, será que vale a pena continuar servindo ao Senhor? Nada mais faz sentido nessa terra. Sentimento de que tudo nessa terra é inútil. Terceiro, quando mágoas e tristezas. Pessoas nos magoam e nos entristecem. Confiamos nelas, mas muitas vezes somos frustrados pelas pessoas. Elas nos enganam, então somos magoados, então há tristeza no nosso coração. Quarto, o peso das responsabilidades. Ele diz, quando a cruz estiver muito pesada. A cruz que devemos carregar parece pesada muitas vezes. É tanta responsabilidade que fica difícil até de viver. É tanta coisa no nosso ombro. É tanta coisa que nós precisamos fazer. Parece que a lista não termina. Há tanta coisa. E então, quinto, quando nós invejamos a riqueza dos outros. Ele diz, quando vires outros com teu ouro e bens, quando aquilo que deveria ser dado aos justos, são dados aos ímpios. E é exatamente o coração do salmista aqui. Mas aqui no final, nesse quinto ponto, ele já dá a aplicação sobre esse assunto. Ele diz, quando você vir outros com os seus tesouros e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Pois nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quando João viu a mansão de Adalberto, viu o carro luxuoso, viu toda a prosperidade dos ímpios, ele deveria ter pensado, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que eu vou morar um dia.
nunca poderão comprar. A sua aplicação prática, resumindo todas essas situações, então, está no refrão do Salmo 329, que, fazendo uma tradução mais clara, eu diria a seguinte aplicação: conta as bênçãos, diz quantas bênçãos você recebeu de Deus, conta uma por uma, e você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez por você. Quando você começar a invejar os ímpios, conta quantas bênçãos Deus já te deu, e você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez, porque é impossível contar as bênçãos de Deus a nós. Por isso nós podemos concluir que quando você sentir inveja dos ímpios, não deixe isso matar o seu coração piedoso. Lembre-se de que Deus julgará os ímpios e peça para Deus fortalecer o seu coração nele. E conta as bênçãos. E conta o quanto Deus tem sido bom para o seu povo. E diga: Deus tem sido bom para mim. E bom é estar perto de Deus. Bom é fazer do soberano Senhor o nosso refúgio. E desta maneira, nós podemos agora proclamar aos outros todos os feitos do Senhor. Conta as bênçãos, diz a contação, e há de ver seu peso. Conta cada uma, e há de ver seu peso quanto Deus já fez. Amém? Amém. Pai querido, pedimos a Deus que o Senhor fortaleça nossas mãos cansadas, sobrecarregadas, quando muitas vezes nós sentimos inveja dos pecadores, daqueles que não se renderam a Ti, daqueles que não pediram perdão pelos seus pecados, daqueles que não foram transformados pela Sua graça, daqueles que não foram justificados pelo Senhor. Ó Deus, tira essa inveja do nosso coração e coloque um coração piedoso, coloque um coração temente ao Senhor, coloque um coração que entende que a graça de Deus nos basta. Coloque um coração que entende que se nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada além de Ti, porque nós temos tudo, ó Deus. Ainda que haja caos em nossas vidas, ainda que tenhamos o sentimento de que tudo é inútil, ainda que pessoas nos magoem, que haja só tristeza, ainda que haja peso de responsabilidade, ainda que nós vejamos as pessoas se enriquecendo, prosperando, e nós apenas empobrecendo, que nós possamos, ó Pai, confiar no Senhor, que nós possamos, ó Deus, contar as bênçãos que o Senhor tem nos dado, que nós possamos, ó Pai, viver debaixo da Sua poderosa mão, sempre confiando no Deus que cuida de nós, no Deus que nos salvou em Cristo Jesus, no Deus que um dia estará conosco para todos sempre no céu, que um dia, ó Pai, estaremos contigo e veremos sem pecado, sem dor, sem amargura. Ó Pai, que tenhamos essa esperança de vivermos eternamente com o Senhor no céu, e isso alimente o nosso coração. Assim oramos, pedindo que o Senhor fortaleça nossas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.